Boa noite a todos, boa noite a todas. São 19h30, ainda são 19h30. Vamos nos lembrar: se o pobre não tem, Deus não permanece. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos nós aqui na nossa atividade, na nossa correria de sempre, né? Eu cheguei um pouquinho mais cedo, mas já tive que resolver um monte de coisa. Vou tomar a minha xicrinha de café pré-live, na hora da live. Acho que não ficou muito, não faz muito sentido não, mas é o que está acontecendo. Hoje de manhã eu fiz a celebração da palavra, né? E agora eu estou fazendo a live mesmo, né? Deixa eu pôr aqui para ver se tá tudo no ar. Pelo jeito está tudo no ar, tudo funcionando. Entrou alguém. Quem foi que entrou? Oi, Luciana. Boa noite. Paz e bem. Né? Também hoje, durante o dia, eu vi que a CNBB lançou uma nota por ocasião do Dia Internacional da Mulher, que foi ontem, né? O Bernardo, você não viu a nota ontem? Normalmente, domingo, eu acesso pouco as redes sociais, né? Luciana está dando boa noite, paz e bem. Quem é que entrou agora? A Gracinha, boa noite, Gracinha, paz e bem. Então, como eu acesso pouco, essas coisas passam meio despercebidas de mim. Ana Paula, boa noite, paz e bem. Então, assim, como eu não costumo acessar, eu não vi. Já vi hoje que tem a nota, né? Achei a nota bastante razoável, né? Faz uma colocação, vamos dizer, religiosa, mas faz também uma denúncia social, né? Uma denúncia desse absurdo, que é a retirada da dignidade da mulher, que se manifesta na situação máxima do feminicídio. Mas o feminicídio é o final de uma caminhada, né? O final de uma caminhada. Por quê? Porque começa nas expressões, né? Por exemplo, você ofende um homem dizendo que ele é mulherzinha, né? Oi, Helena, boa noite, paz e bem. Então, começa nas expressões, depois nos preconceitos, a mulher dirige mal, né? Depois nas injustiças sociais, como não reconhecer o duplo jornada de trabalho. Oi, mozinho, boa noite, paz e bem. Como pagar menos a uma mulher. Depois vai a violência, tanto a violência física, moral, psicológica, né, a violência sexual, e culmina no feminicídio, né? E a nota da CNBB toca nesses assuntos, né? Toca não só no aspecto espiritual, mas também no aspecto social. Então faz uma denúncia também. E como eu sei que vai ter alguém reclamando, eu vou lembrando que isso é ser profético, é anunciar o reino de Deus e a sua justiça e denunciar os erros do mundo, né? Então, o que a CNBB está fazendo é absolutamente certo. Mas vamos ao Evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Jesus, vindo a Nazaré, disse
ao povo na sinagoga: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, houve uma grande fome em toda a região. Havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. No tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até ao alto do monte, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando no meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Enquanto eu estava lendo, a Gracinha escreveu: boa noite, Bernardo e Mônica, paz, bem e saúde. Obrigado, Gracinha. Bom, essa passagem nos traz hoje, né, no dia 9 de março de 2026, uma mensagem que eu acho muito importante. Sabe, eu não gostaria de falar, mas a verdade é que nós estamos passando por um momento muito difícil no mundo, né? Parece haver um desejo de ódio, que o ódio se espalhe, um desejo pela violência, pela guerra, pela destruição, um desejo de colocar as pessoas em situações indignas, um ódio contra os pobres, um ódio contra as mulheres, um ódio contra os estrangeiros. Sabe, me assustou muito hoje quando eu li a declaração do cardeal Pizzaballa, que é o arcebispo de Jerusalém, dizendo assim: Satanás quer reinar na terra onde Jesus viveu. Olha, ele é o arcebispo de Jerusalém. Olha o que ele está falando. O que foi? Pessoal, perdão, é que o Guinho Inquisidor está gritando aqui, dizendo que eu estou falando de política. O Guinho Inquisidor está falando isso. Sabe, é porque ele não consegue entender o que o Evangelho nos mostra. Olha que coisa grandiosa. Jesus, ele está em Nazaré, que é a periferia de Israel. Nazaré é uma cidade que sofre um preconceito profundo, né? Eu gosto de lembrar que um dos discípulos, um dos futuros apóstolos, comenta: de Nazaré não sai nada de bom. Isso é tipicamente uma manifestação de xenofobia, tá? É mais ou menos como governantes que dizem que os imigrantes estão fazendo mal ao seu país, ou pessoas aqui do Sudeste que dizem que o nordestino é vagabundo ou que o baiano é preguiçoso, né? Então, quando você diz que de Nazaré não sai nada de bom, é uma manifestação de xenofobia. Então, vocês imaginem que Jesus está em Nazaré. E aí é interessante porque ele fala assim:
Na época do profeta Elias, que era um homem de Jerusalém, que é o centro de Israel, que é ali onde o cardeal Pizzaballa está fazendo a denúncia do mal que está crescendo na terra, onde ele é o arcebispo, o responsável da Igreja Católica. Ele sabe o que está falando. Não sou eu que estou falando. Ele sabe, ele está vendo o que está acontecendo lá. Então nós temos Nazaré, periferia de Israel. Nós temos Elias, Jerusalém, o centro político e religioso de Israel. Bernardo, e daí? E aí, Jesus fala assim, o profeta não é benquisto em sua terra. Por que ele não é benquisto em sua terra? Porque o profeta é uma criatura incômoda. Eu garanto que vai ter gente reclamando da nota do CNBB porque toca na ferida do que os homens estão fazendo com as mulheres em nosso país. E vai ter gente reclamando. Vai ter gente dizendo que é mimimi, que não é bem assim, que não é todo homem. E eu quero dizer que isso é responsabilidade de nós, os homens. Nós temos que mudar. Tem que ser um compromisso nosso. Nós temos que assumir essa responsabilidade. E vai ter gente reclamando de eu falar isso. Mas o profeta é incômodo. O profeta perturba, porque ele denuncia os erros do mundo. Ele não apenas anuncia o reino, ele denuncia os erros. Ele não apenas anuncia o reino, mas ele chama a justiça do reino. Sabe, a justiça dos impérios é opressão. A justiça do reino é libertação. E isso é intolerável para a maior parte das pessoas. Por isso que Jesus fala, na sua terra o profeta não é estimado. Mas ele vai adiante. Ele fala assim, na época de Elias, quando houve uma seca durante 3 anos e 6 meses, houve grande fome na região. E havia muitas viúvas em Israel, mas a nenhuma delas foi enviada Elias, a não ser uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. Ou seja, apesar de haver várias mulheres que precisavam de apoio, mulheres que eram santas, mulheres religiosas, mulheres piedosas, ninguém está criticando elas, mas aquela viúva que não era judia, que não era habitante de Jerusalém, recebeu a visita e foi salva por Elias. E Jesus vai adiante. Na época do profeta Eliseu havia muitos leprosos em Israel, contudo nenhum deles foi curado, a não ser Naamã, o sírio. Novamente, claro que havia várias pessoas com lepra em Israel e novamente vários homens e várias mulheres decentes, honestas, trabalhadoras, piedosas e religiosas, mas a esse estrangeiro, esse sírio, inclusive lembrando que os sírios e os judeus travaram guerras. Não é assim um povinho amigo. Sabe, isso é tão crítico que quando o rei da Síria manda Naamã para o rei de Israel acha que é um estratagema para provocar uma guerra. Portanto, Naamã, o sírio, não só é um estrangeiro de outra religião, como ele vem de um império que guerreia contra o reino de Israel. Ali havia tudo
para haver desconfiança. Mas esse sírio é curado. E para surpresa, talvez de muitos de vocês, eu falei que Elias é um profeta que vivia em Jerusalém. Eliseu, o homem de Deus, como muitos o chamam, um profeta também, mas o homem de Deus, como ele é chamado várias vezes na Bíblia, ele é de onde? Vocês sabem? Mozinho sabe, que ela ouviu falar isso hoje. Né? Eliseu vivia na Samaria. Como é, Bernardo? Samaria, mas samaritano e judeu não se dão, é. Aliás, os samaritanos também não se davam com os sírios. Bernardo, eu não estou entendendo nada. Sabe, às vezes as coisas são realmente meio confusas. Sabe, às vezes a gente ouve a palavra de Deus e não entende mesmo. Sabe por quê? Porque a gente continua pensando com a cabeça da gente, né? Com a cabeça do mundo, com aquela cabeça que é aonde nós fomos educados. A promessa é uma só. O amor é um só. A misericórdia é uma só. É incondicional. É sem fronteira, sem limite. Essas regras, essas restrições, essas colocações são feitas por nós humanos. Porque nós temos os nossos limites, as nossas dificuldades, as nossas fraquezas e as nossas incapacidades. E por isso, nós queremos colocar regras aqui, ali e acolá. Nós queremos pôr limites aqui, ali ou acolá. Nós queremos dizer que passou esse rio é bom, antes desse rio é mau. Ou depois daquele morro tem gente que não presta. Tem nada a ver. O sexo, a cor da pele, a quantidade de dinheiro, a opção sexual, nada disso é importante, porque a promessa é a mesma, imutável, inabalável, nunca alterada, nunca modificada, nem sempre compreendida. Esse talvez seja o problema. Nós temos dificuldade de entender que, para Deus, não existe Nazaré, Jerusalém, Samaria, Síria, Sidônia. Não existe iranianos, árabes. Não existe guineenses, brasileiros, portugueses e franceses. Oi, Rosângela. Boa noite, paz e bem. Não existe brancos, pretos, amarelos. Não existe homens, mulheres. Não existe adultos e crianças. Não existe héteros, homo, gay, lésbica. São todas pessoas. A promessa é uma só para toda a humanidade. O profeta, ele não vai ser bem aceito, porque ele vai lhe dizer isso, e isso vai contra o que você está acostumado a ouvir. E quando isso acontece, você se irrita. Não porque isso esteja errado, mas porque você acaba vendo
o quanto você é injusto. Não, Bernardo, eu não penso assim. Tudo bem, parabéns, você fez o mínimo. É o mínimo, pessoal. A gente amar as pessoas é o mínimo que nós podemos fazer. Sabe, eu até, às vezes, me angustio quando eu ouço assim, eu amo fulano, apesar dele isso. Eu amo Ciclano, mesmo Ciclano sendo pecador. Eu amo. Eu não tenho nada contra preto, não. Tenho, inclusive, amigo preto. Nossa. Novamente está fazendo o mínimo. Agora, o que a gente precisa entender é que para Deus não tem diferença. O amor de Deus supera qualquer barreira, qualquer condição, qualquer limite. Ele está interessado na pessoa que busca o Senhor. Mesmo que não seja, que não anuncie isso. Eu me lembro o dia que eu li um conceito de Karl Rahner, que ele fala dos cristãos não confessos. E eu olhei aquele texto e achei que aquele texto era muito interessante, mas aquele conceito, ele não era de todo estranho. E aí, outro dia, eu lendo um documento do Concílio Vaticano II, Nostra Aetate, eu acho que é assim que se pronuncia, que é sobre o ecumenismo, ele fala claramente que as outras religiões procuram o Senhor de forma honesta, mesmo não sendo o mesmo não tendo o mesmo nome que nós. É por isso que a viúva de Sarepta foi socorrida, por isso que Naamã, o sírio, foi socorrido. E é por isso que nós devemos buscar a paz ao mundo inteiro. Reconhecer a dignidade de todas as pessoas. Proteger a vida de cada um. Anunciar que toda pessoa tem direito à liberdade. Liberdade religiosa. Liberdade de fé e de culto. Nós não podemos escolher qual é a religião de qualquer pessoa. Nós não podemos escolher quais são as opções de uma pessoa. Nós podemos até criticar aquelas que cometem crimes. Crimes mesmo. A agressão física, a ofensa verbal, a mentira, as violências de todas as formas. Sim, mas aí é uma característica da falta de amor. Quando a pessoa comete um crime, é porque falta a ela amor pelos outros. E nessa situação, pela promessa do Senhor, lembre-se que ele mesmo disse, eu não quero a morte do pecador, mas que ele se converta e tenha a vida. Nós devemos garantir que mesmo os piores criminosos recebam penas adequadas, tratados com dignidade, para que eles se convertam e tenham vida. O compromisso supremo deve ser com a ressocialização das pessoas. E isso nos leva à situação extrema. Por exemplo, sábado agora eu atendi um preso de 90 anos de idade com problemas de saúde. Será que manter ele preso vai levar a uma ressocialização? Eu até acho que ele pode ser preso se ele representar um perigo para alguém. Concordo.
proteger as pessoas. Mas, se ele não representa mais perigo, faz sentido mantê-lo preso? Eu acho que é uma questão que nós devemos discutir. Por outro lado, indivíduos realmente perigosos, homens que já ameaçaram suas parceiras, suas antigas parceiras, não deveriam ser vigiados de perto para proteger as pessoas e mais, pessoal, e mais. Eu me lembro da Fratelli Tutti, quando o Papa Francisco escreveu assim: amar o tirano é tirar dele a tirania. Amar o criminoso é ensinar que ele não precisa ser criminoso. É, inclusive, tirar a possibilidade dele cometer o crime, para que ele se converta e tenha vida. Então, pessoal, vamos reler isso com uma nova visão. O amor de Deus não está restrito a nada. Não existe nenhuma pessoa no mundo que não mereça o amor de Deus. Não existe nenhuma pessoa no mundo que não tenha o amor de Deus. Por mais terrível, por mais abjeta que seja a pessoa, por mais vil e perversa que ela seja, Deus a ama. E nós não podemos escolher que esta pessoa não seja cuidada e amada. Como ela vai mudar a vida, eu não sei. Mas se ela se encontrar com você, se você, nas suas andanças pelo mundo, se esbarrar com ela, se comprometa. Se comprometa a levar o amor de Deus para ela. Mostre que mesmo, não é mesmo com as diferenças, mostra que você ama a todas as pessoas, porque elas são diferentes de você. Que a diferença não seja um obstáculo, mas seja o adubo dessa relação. Que o jardim que existe entre você e cada pessoa do mundo floresça com mais força pelas diferenças que vocês têm. Por quê? Porque se a diferença, se a diversidade não fosse querida por Deus, ela não existiria. As diferenças, as diversidades entre nós nos tornam pessoas melhores. E por isso, não devem ser negadas. E sim, afirmadas para o bem de toda a humanidade. Porque no fim, a promessa que Deus deu a todos nós, a promessa universal, é que Ele nos ama como nós somos e quer que cada um de nós se torne pessoas melhores, até o dia que nos encontraremos com eles. Amém? São 20 horas, hoje eu falei pouco. Amanhã tem live. E aí a gente vai saber o que vai ser a live de amanhã, tá? Bom, eu vou me despedir agora. E a gente se vê amanhã às 19h30. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Maria Madalena, desça sobre vós e permaneça para sempre. A bênção do Deus Todo-Poderoso no amor, aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amanhã, às 19h30, a gente se vê. Até lá. Beijos e bênçãos. Tchau, tchau, pessoal.